Pink Edition. Olá, criptofãs, nós decidimos criar um conjunto de roupas, hoodies e t-shirts relacionados com o universo das criptomoedas como uma forma de vocês conseguirem apoiar o podcast Bitcoin Talks. É só irem ao site da editora Self e procurarem pela categoria de vestuário. Olá, António. Olá, Rui. É já o penúltimo episódio desta temporada. Estamos a chegar ao fim de mais uma temporada. Isto tem sido um instante, não é? É verdade, o tempo passa rápido e quando damos conta, estamos outra vez quase no 10º episódio, o que é tem sido a nossa marca de renovação de temporada. Mas tem sido muito giro, porque a cada temporada vamos introduzindo coisas novas. Agora estamos com vídeo. Não sei se todos os nossos ouvintes já sabem isso, mas para quem esteja a apanhar este episódio... Sim, já desde a terceira temporada que temos vídeo. Não é? Colocámos vídeo. Na quarta temporada trouxemos as nossas camisolas. Exatamente, temos estas t-shirts do Bitcoin Talks, Bullshit Walks, mas temos outras. Olha, temos a tu tens FOMO o FOMO também. Sapiens, sim. FOMO Sapiens, temos um conjunto de camisolas que foi aquela vontade, não é, de partilhar uma mensagem e de criar aqui uma tribo das criptomoedas e também ser uma forma de nos apoiarem no podcast, porque o podcast é algo que não é especialmente lucrativo, mas que fazemos com muito gosto. E portanto acho que cada temporada vamos introduzindo coisas novas. Nós também temos umas ideias para a frente, não vamos ainda falar porque ainda é cedo, é o 9º episódio, mas temos umas ideias para a frente engraçadas que eu espero que os ouvintes gostem e portanto já estou a dizer à partida que isto vai continuar, não vai terminar na quarta temporada. E pronto, e vamos ter um ótimo episódio, espero eu, como ao costume. Eu queria perceber, tu tinhas referido no último episódio que iríamos fazer algumas correções relativamente ao episódio 7 sobre a questão da margem, da alavancagem, mais clarificar coisas que podem não ter ficado muito claras e não sei se tens mais alguma coisa que querias trazer hoje. Temos, no mínimo, temos esta correção de facto que eu gostava de fazer e temos aqui 2 ouvintes também com dúvidas que gostava de trazer para este episódio. Vamos ver se conseguimos fazer tudo, senão garantidamente iremos responder às perguntas à frente, mas se calhar para garantir que até somos expeditos nisto, começava pelas correções. Certo, acho que pela margem e alavancagem. Sim. Clarificar. Eu tive o cuidado de ir ouvir novamente e então o que eu quero trazer são aqueles pontos onde as coisas não ficaram um bocadinho mais confusas ou até onde eu possa ter dito alguma coisa que não é exatamente assim. Então, se calhar começava já a atacar a questão. Em primeiro lugar, se calhar falaria na mesma da alavancagem, que foi a primeira que eu falei no episódio. Portanto, isto são, para quem não ouviu o episódio anterior, a alavancagem são formas, também, tanto a alavancagem como a margem, são formas de nós aumentarmos a nossa capacidade de investimento, sabendo que aumentamos também o nosso risco. Mas, ambas. Em ambos os casos, okay. Aí não há diferenças. Portanto, na verdade, estamos a trabalhar com dinheiro que não é nosso e que não temos, ok? Isto é comum em ambos os casos. Na alavancagem, o processo é basicamente um empréstimo, ok? A alavancagem é feita não só no mercado das criptomoedas, é feita também no mercado tradicional. Podes fazer alavancagem para investir em fundos financeiros ou podes fazer alavancagem para qualquer outro tipo de investimentos e a alavancagem tu fazes através de uma garantia de depósito de dinheiro que tu tenhas e depois face a esse dinheiro tu pedes uma outra quantia para a qual essa serve de garantia. E eu da outra vez usei um exemplo que eu vou voltar a usar porque está correto, que é, por exemplo, tu quando compras uma casa, aquilo que te permite fazer aqui vamos falar de margem, ok? Quando tu queres pedir uma conta-margem, tu usas um capital de garantia, que é um capital que tens lá. Portanto, imagina que tens 10.000 euros e dizes, eu com estes 10.000 euros que estão nesta instituição, no meu banco, vamos para o cenário do banco, que é o mais conservador, tenho 10.000 euros no banco e peço ao banco, negocio com ele, uma outra quantia, que pode ser 5.000, 10.000, imaginemos, que também fica ao teu dispor. Certo. Agora, o que é que acontece? Tu ficas relativamente preso relativamente ao teu capital inicial, tu não podes tirá-lo dessa instituição. Se quiseres tirar os teus 10.000 euros para comprar um carro, tu já não podes ter a outra conta margem, não é? Porque só a tens
enquanto essa conta, servir para garantir... enquanto tiveres lá a garantia. Assim que tu tiras a garantia, deixas de ter também aquele empréstimo, não é? Porque o empréstimo tem por garantia aquele capital. Portanto, ele estando lá, tens margem, não estando lá, não tens. Quando eu usei o caso do empréstimo de habitação, é um bocadinho para figurar isto numa coisa que as pessoas percebem, que é, pedem empréstimos à habitação e não dão nada como garantia. Dão a própria casa. O próprio imóvel, que caso corra alguma coisa mal, o banco poderá ficar com o imóvel e depois negociá-lo e vendê-lo. Por isso é que o banco também, para se proteger nessa margem, normalmente não empresta o valor total da casa. Empresta um bocadinho menos. Sim, mas o que aconteceu também, eu acho que foi na crise financeira, 2008, 2009, também foi um bocadinho que os bancos andavam com a expectativa do mercado estar sempre a subir, também foram emprestando um bocadinho a mais. Sim. E depois na altura em que tiveram que ir vender as casas, também perderam bastante dinheiro. Sim, e facilitava-se muito os empréstimos, inclusivamente na avaliação. Avaliava-se a mais para ser os tais 90%. Né? Imagina, uma casa de 100 era avaliada a 120, sim, acabavam por emprestar o valor todo. Sim, e depois ainda podias pedir aqueles empréstimos para obras e etc, como complemento, que também funcionava assim. Uhum. E outra coisa que foi extremamente danosa foi a avaliação da pessoa, da sua capacidade de endividamento. Porque interessava muito pouco se a pessoa depois cumpria e pagava. Interessava era empacotar dinheiro para as pessoas. Emprestar, porque é isso que lhes vai trazer lucros, não é? E é isso que lhes vai aumentar a conta. Cada vez que um banco empresta, o ativo do banco, no geral, cresce, portanto, interessa. E agora está a acontecer novamente a mesma vontade de emprestar. Sim, porque o produto dos bancos é dinheiro. Quanto mais o cliente consumir daquele produto que é dinheiro, claro, mais lhe interessa, não é? Claro, e depois também tens a parte comercial, não é? Os comerciais, quanto mais venderem o crédito de habitação, mais ganham também. Portanto, isto são tudo objetivos de crescimento. E crescer tornou-se o crescer de qualquer maneira, não é? E já falámos disso, e eu falo muito disso no livro sobre o caso da crise de 2008, que tem a ver com o crescer de qualquer maneira, a crise do imobiliário, mas não só, que é dos Credit Default Swaps, que eu falo no curso de criptomoedas que preparámos e que estamos a lançar este mês. Bom, isto para explicar o que é que acontece quando... Agora vamos mais para as criptomoedas no mesmo cenário relativamente à margem. Relativamente à margem, o que tu fazes é, por exemplo, tu tens 10 mil euros, mas queres investir com mais. Então tu vais a um exchange que te permita fazer isso, por exemplo, o Binance permite, e tu tens a tua garantia lá das criptomoedas que já tens. Imagina que tens 10 mil euros em Bitcoin, pedes uma margem e podes pedir até 100%, o que é extremamente agressivo. É extremamente Parece-me bastante arriscado. É muito perigoso. Já falaremos sobre como é que estas coisas estão a ser muito perigosas, mas basicamente tu podes pedir uma margem brutal. E tu podes pedir margem, por exemplo, no Binance, já agora dando o exemplo, e vai ser aquele provavelmente mais usado, porque é aquele exchange que está com mais instrumentos financeiros. O Coinbase tem menos, e o blockchain.com, que são aqueles que eu costumo citar, ambos têm menos instrumentos financeiros de investimento, e eu acho que ainda bem. Porque o Binance é uma roleta. O Binance é um casino. Já dissemos isto quando falámos do Binance. O Binance é um casino. É meio caminho andado para nos espalharmos se não percebermos bastante de investimento. E empresta-te a mesma quantia. Agora, o que é que acontece? Não podes tirar de lá a quantia, não é? Se tu pegas nessa quantia e transferes para o teu banco, por exemplo, de volta... Claro, deixas de ter lá o dinheiro, a garantia deixa de existir. Não é? Automaticamente fecha-te a posição. A posição é fechada. A margem, obviamente, tem um custo. Tu pagas por ela uma manutenção. Aquilo que nós queríamos corrigir principalmente aqui era quando eu disse que aquela conta dos 10 mil iniciais, a tua garantia, ficava parada. Não fica. Tu podes investir com ela também. Tu podes meter essa quantia em stakes, podes meter essa quantia a investir na mesma. Tu não ficas com isso cativo e bloqueado. Ok, mas eu agora pondo no lugar do Binance. Uhum. Se tu andas a brincar com a garantia, o meu risco como instituição também está a aumentar ou não? O risco da instituição? Sim, porque imagina, se tu pegas no dinheiro que usaste como garantia e estás a investir com ele, a partir do momento em que ele está a mexer, ele pode estar a arriscar... A perder. Depois tu emprestaste mais do que ele tem. Claro. A posição fecha parcialmente.
Quando começa a atingir determinados valores, aquilo vai fechando. Tu em permanência tens um balanço com o Binance e tu tinhas 10 mil euros, pediste 10 mil, portanto consegues cobrir tudo. Mas se tu perderes 10%, ele também me corta. Ele corta-te automaticamente a posição emprestada em 10% também. Ok. Portanto, o Binance nunca fica descoberto. Ok? E cobra também um juro. Que ainda por cima é um juro à hora. Atenção. É à hora. É um juro à hora. O que é interessante, repara, os juros deviam ser à hora, deviam ser ao minuto. Não há problema. Não há problema com isso. A questão é que quantias é que são. É ver qual é a taxa de juro. Eu não fiz o cálculo, mas consultei a última vez que vi isso e juro à hora e não me pareceu baixo. Pareceu-me uma coisa significativa. Mas acima de tudo é importante dizer aqui e relembrar as pessoas. O Binance tem instrumentos espetaculares para quem sabe investir. Mas mesmo para quem sabe investir também se perde muito dinheiro. Não esquecer que o Binance é um negócio. Não é uma instituição de caridade. Não é uma instituição de caridade. E qualquer exchange que nos faz... isto é uma teoria que nós já falámos aqui, que é um bocado a game theory. É a teoria de jogo. O Binance usa muito teoria de jogo. Já falámos em coisas que quase que são mesmo jogos, não é? Sobre futuros, quem é que ganha, quem é que perde, e fazes batalhas. São battles. Isto é totalmente jogo. Isto é aquele gaming mesmo de jogo de computador. Nem é o gaming de casino. É gaming de jogo de computador. Portanto, é outro nível. E nós facilmente podemos nos entusiasmar e achar que a vida devia ser isto e que os investimentos deviam ser isto. E eu não acho que devam ser isto. É Street Fighter versão criptomoedas. Pois, é estar a jogar computador, mas com dinheiro. E eu não estou a ver que seja a mesma diversão, o mesmo tipo de diversão. Acho que estamos a confundir coisas. Fight! Pois, exato. Porque tu jogares tem uma adrenalina muito própria, não é? E liberta-te de substâncias muito próprias. Claro, e depois há aquela coisa de... E isso eu tenho alguma experiência de amigos meus que quando perderam depois há aquela coisa de se vingarem, entre aspas, de não, agora é que eu vou ganhar, porque perderam muito, mas depois querem ir recuperar. Não, eu percebi o que é que fiz mal, eu agora vou recuperá-lo todo. Depois não corre bem. Não corre bem porque depois atravessas-te ainda mais, ok? E o discernimento começa a desaparecer, não é? Sim, porque tu tens uma data de emoções por cima que pesam muito mais a razão deixa de haver... do que a sobriedade dos investimentos. E eu acho que misturar jogar com dinheiro não corre bem, por norma. Não me parece que corra bem. Enfim, pronto, acho que aqui ficou um bocadinho explicado. Acho que a nossa maior questão aqui foi a ideia de que o dinheiro ficava preso. O dinheiro não fica preso à instituição, não podes tirar do Binance, porque se tirares do Binance vai-te fechando a posição. Certo, mas eles conseguem ir percebendo se estás a ganhar, se estás a perder e conseguem ir fechando a posição. Sim. Como tu tens em permanência, tu tens um balanço de qual é a possibilidade de criares margem, de pedires margem, conta margem. E portanto é por aí. O que isto permite em termos de investimento? Isto basicamente permite-te aumentar a tua exposição, não é? Porque tu, se tinhas 10 mil para dispor a variações da Bitcoin, tu passas a ter 20 mil para dispor a variações de Bitcoin, o que quer dizer que duplicaste a tua possibilidade de atingir lucros. Mas também duplicaste outra possibilidade. Que é de perder dinheiro. Que é de atingir prejuízos. Portanto, só faz uma coisa, é dar-te dimensão. Pronto. Para o positivo e para o negativo. Para o negativo. Intensidade. Agora, se a valência é positiva ou se a valência é negativa... É contigo. Cada um depois faz o seu investimento. Eu não recomendo isto, não da maneira que o Binance oferece. Eu até acredito que tu possas fazê-lo, mas isto faz parte de um portfólio de investimento e se tu fazes isto, existem coisas para compensar isto. E até admito que possas fazê-lo e devas fazê-lo. Mas parte de uma estratégia não ser a estratégia. Sim. Os teus investimentos não pode ser isto. Isto é o que tu fazes neste campo. Mas depois tens outros 50% aqui, outros 20% ali, outros 30% ali, não é? Tens de ter outros instrumentos que te protegem destas variações extremas, porque o risco é bom dentro. Tu podes ter um portfólio com uma parte de risco, mas depois tens de ter uma que balanceia esse risco, porque senão tu estás condenado a um fracasso a poder-te condenar 10 anos de investimentos. Claro. E eu acho que isso não tem interesse nenhum. A alavancagem, e aqui ainda vamos para um terreno pior, porque à medida que eu fui rever o nosso episódio, eu fui abrir também o Binance e algumas aplicações para ver o que é que estavam a oferecer. E agora isto ainda vai para pior, porque a alavancagem
permite-te alavancar 100 vezes o teu investimento. 100 vezes. 100 vezes. E eu estou a dizer o Binance, não estou aqui a dizer mal do Binance. O Binance tem um instrumento que antes estava restrito a instituições e a fundos e a etc. Eram os únicos que podiam fazer alavancagens e margens significativas. Hoje é um bocado a democratização disto, é a possibilidade de toda a gente poder fazer isto. Também tenho de dizer aqui, o próprio Binance também só te abre estas possibilidades depois de fazer um teste com um quiz, onde tu tens que acertar um conjunto de perguntas para conseguir ter acesso a esta parte. O que é interessante. Pelo menos revela alguma preocupação com filtrar a pessoa que tem acesso. Sim, é uma maneira de se protegerem. É também uma maneira de se protegerem um bocadinho e poderem dizer, não, nós tentamos criar... Nós perguntámos. Nós perguntámos uma barreira, não podemos fazer teste 1 a 1, é verdade. Eventualmente eu acho que isto é um caminho que faz sentido, mas acho também que as pessoas têm que começar a ganhar mais literacia financeira e têm que se informar mais, porque 100 vezes, quando tu olhas, eu vou-me pôr no papel de não perceber nada de dinheiro. E quando tu percebes que podes investir 100 vezes o teu valor, tu pensas, eu vou ganhar bem de dinheiro. Porque isto está a subir, eu só tenho que comprar agora e vender a mais. Tu pensas sempre, eu só tenho que comprar a 100 e vender a 110. Porque eu alavanco-me 100 vezes e já tenho aqui um valor fixe. Pois, o risco é uma coisa que nós já falamos. Nós conseguimos visualizar os ganhos, mas não visualizamos as possíveis perdas. Não? Sim, eu acho que nós nos investimentos, acho que às vezes somos, quando vamos com aquela vontade de investir e de ganhar dinheiro, vamos com uma fixação pelo lado positivo e não percebemos que o que sobe desce. Isto é normal. Olha alguém que se tivesse alavancado 100 vezes na Bitcoin quando ela estava a 50 mil e depois ela caiu para 30. Sim, e até menos. e até menos. Agora imagina que tu colocaste lá 1000 euros e alavancaste 100 vezes. Tu tens 100 mil euros investidos. Quando perdeste aqueles 20 mil, perdeste 40 mil. Claro que a verdade também aqui é que as posições aqui também te podem fechar, não é? Portanto, aqui também ninguém vai ficar a perder. Mas há mercados onde não, ok? Há mercados onde isto não acontece e há pessoas que ficaram, não no caso das criptomoedas, porque aí o Binance não te vai buscar os teus bens, mas aconteceu nos Estados Unidos e, aliás, há casos muito tristes, até de suicídio, que, enfim, podem ter a ver com outros problemas, mas há casos de jovens que se suicidaram por ter conseguido criar dívidas de 700 mil dólares em dias, porque alavancaram a sério. Portanto, isto é o que significa a alavancagem. É este tipo de perigo. E aliás, um dos jovens que terá cometido o suicídio deixou uma carta a dizer que não percebia como é que se deixava fazer isto. Eu não quero fazer um drama disto. Mas é um drama porque lá está, o risco é muito grande, porque um jovem que se vê com uma dívida de 700 mil euros, ou dólares, seja o que for, ele tem alguma dificuldade. Da mesma forma que ele foi ingênuo a colocar-se nessa posição, ele também é imaturo para conseguir ver que poderá sair dela auxiliando-se de pessoas, colocando pessoas à sua volta e tentando resolver a questão. Não é? É essa imaturidade que faz com que ele não consiga ver a saída, não é? Sim, não vê saída e o que percebe é que a vida dele está condenada para sempre a pagar aquela dívida, tudo que ganhar vai ser para aquilo e, enfim... Mais vale terminar... Sim, enfim, não defendo na mesma essa posição, não acho nunca que mais vale terminar. Mas ele naquele momento não consegue ver outra coisa, sim, não é? Terá havido, e também podem haver outro tipo de coisas à mistura, claro. Não é? Como é óbvio. Mas enfim, é muito importante. Isto é só para dar aqui uma gravidade e também termos uma noção que isto não é só rosas, e quando é 100 vezes, às vezes é 100 vezes para baixo. E aqui tu consegues fazer a alavancagem com coisas 10 vezes, com coisas até 100 vezes, que é um exagero. Eu acho que isto não deveria ser possível. Enfim, tu tens um valor investido isto para explicar em valores, tens um valor investido de 100 euros, se alavancares 10 vezes tens um valor investido de 1000 euros, que significa que por cada variação de 10%, por exemplo, numa moeda, se de 100 passava para 110 euros, de 1000 passa-te para 1100.
portanto tu ganhas mais 90 euros por cada variação positiva. Mas também o fazes com uma variação negativa e, portanto, aqui também é complicado neste aspecto. Portanto, lembrar sempre do lado mau e sempre da ideia de que dinheiro não é casino. Não é? Certo. E ter sempre, como nós já dissemos várias vezes até hoje, que é tudo o que sobe desce. E o inverso também pode ser verdade, tudo o que desce sobe. Mas... Sim, mas é um bocado um elevador, não é? O lado mau disto é sempre quando o mercado vai ao contrário. Eu até tinha aqui a minha notinha. O mercado vai ao contrário da tua aposta e a tua margem inicial já não cobre. Certo. E quando isto acontece, o trade é liquidado. Lembras-te de falarmos de motivos de queda e motivos de subida? Certo. E que aquilo tinha sido uma das razões, uma possível razão. Sim, qualquer alavancagem, imagina agora o cenário, tu tens uma alavancagem e colocas 100 euros, não é? E tu consegues alavancar, mas porque tens também conta suficiente para cobrir isto. Mas quando os valores começam a cair, os teus ativos, aquilo que tu investiste começa a valer menos, então tu não tens para cobrir aquela margem. Portanto, se tu meteste 100 euros, tu tens de conseguir cobrir os 100 euros de queda. Ok? Portanto, se aquilo cair 50 euros, tu ainda consegues cobrir. Se cair 150, tem que ir buscar ao que tinha. Não, se cair 100, se tu investiste 100 para alavancar e aquilo caiu 100 no ativo, que é fácil, eu já explico em números. Aliás, vamos explicar em números mesmo já. Tu investiste 100 euros. Certo. Estás exposto em 10 vezes. Portanto, tu neste momento tens um ativo de Bitcoin de 1000 euros. Okay? Compraste 1000 euros. Porque está alavancado 10 vezes. Compraste 1000 euros. Se a Bitcoin passa a valer 100 euros a menos, portanto, se passa de 5.000 para 4.900, vamos supor este valor, tu liquidaste a tua posição. Ele fecha-te a posição automaticamente. Porque os teus 100 euros só cobrem aquela queda. Aquilo só pode cair a percentagem do teu valor inicial. Se cair 100 euros e tu investiste 100 euros, vai fechar a posição. Quando fecha esta posição, tu acabaste de perder o teu investimento inicial. Perdi 100%. Perdeste 100% do teu investimento, que foi 100 euros, mas perdeste também a possibilidade de esperar que ela suba. Porque eu fiquei sem eles. Tu ficaste sem eles, liquidou-te. Tu ficaste sem a Bitcoin também. Não dá para ver o que é que vai dar. Não. Porque como estás a jogar com dinheiro emprestado, esse dinheiro emprestado, quando tu perdes os 100, fica-te com os 100 e liquida-te a posição e tu não tens nada, a seguir sobe e tu perdeste os 100 e perdeste a possibilidade de ganhar numa subida a seguir, de compensar. Este aqui é outro dos grandes problemas de tu jogares com dinheiro que não é teu. É que a posição, quando fica muito feia, quando fica muito mal e estás a perder, fecha. A decisão já não é tua. Não é tua. E tu deves-te lembrar da quantidade de vezes que eu vou dizendo que o mal dos investimentos é quando tu tens que levantar, vender, tirar o dinheiro em baixo. Ora, isto obriga-te a tirar em baixo. Se cair o suficiente para te liquidar a posição inicial, obriga-te a sair no pior momento para ti. E perdeste mesmo. Tens que ir buscar dinheiro outra vez ao teu salário e meter lá. Porque dali já não vem. Okay? Ou outros investimentos. Sim. Dali ficou a zero. Dali foi liquidado, foi liquidado. Portanto, este é o grande mau jogo que não te permite navegar subidas e descidas, porque estás condicionado a, se cair mais do que aquilo, adeus. E isto é, enfim, é uma muito má estratégia, né? Porque normalmente a estratégia que tu tens quando tens investimentos financeiros e é com o teu dinheiro, é que quando cai não mexe. Pois. Isto depende de muita coisa, mas se tu acreditas naquele ativo a longo prazo e achas que aquilo caiu, mas vai subir, não mexe, né? Não vais tirar em baixo, vais esperar que suba novamente e estás tranquilo da vida. Isto é daqueles motivos, como eu digo, que é, tive que vender aquilo para comprar o carro porque o meu carro avariou, tive que vender aquilo porque tive um problema qualquer, ou sei lá, ou fui despedido, ou qualquer coisa. Ou caí de férias. Ou porque tenho que usar para as férias aquele dinheiro. São sempre más decisões, porque os investimentos financeiros, se estiverem condicionados a eventos externos, que não fazem parte do investimento, são sempre propensos a correr mal, ou estás muito mais em risco. Claro. Pronto, eu acho que esta explicação ajuda um bocadinho a clarificar um bocadinho alguns pontos que tínhamos falado de outra vez.
Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. Aproveitava o balanço. Sim. Para falar aqui de uma pergunta do Carlos Maria Simões, que nos manda um e-mail muito simpático e que se intitula como um fanboy do nosso podcast. Já temos direito a isso. Já temos direito a fanboys, já temos aqui aparentemente uma tribo de pessoal. Então, pronto, ele fala, também elogia o nosso trabalho e que é muito útil para a comunidade toda, e depois lança-nos uma pergunta que, na verdade, ele tem mais uma dúvida, não é bem uma pergunta, porque ele responde à pergunta e responde bem. Ele responde de parte, pelo que eu percebi, não é? Sim. Portanto, ele tem uma dúvida que nós já falámos em tempos, Proof of Work e Proof of Stake. São duas formas diferentes de consenso. Sim, temos um episódio sobre isso. Não consigo dizer o episódio, mas também a fazer um scroll down e está lá. Então, Proof of Work e Proof of Stake são duas formas de consenso diferentes e ambas remuneram a rede, portanto, a blockchain. Proof of Work através da remuneração que paga energia, está certo, nós temos uma máquina a trabalhar. Eu estou a trabalhar para a rede. Exatamente, estás a minerar com Proof of Work, com quê? Com eletricidade. Sim, a eletricidade, certo? É que é o meu trabalho, é esse. É o teu trabalho, ter a máquina, obviamente investiste na máquina, e o que te é pago é para remunerar o teu trabalho de estar ligado, de baixar o protocolo, de teres um espaço onde ponhas aquilo e de gastar eletricidade e algum lucro para teres motivação. Este é o pagamento a um miner de... Sim, ou seja, se o resultado fosse zero, eu dificilmente, se calhar, estaria a minerar, não é? Sim, quer dizer, só por princípio. Sim, porque, eu gosto muito de gastar eletricidade. Pois, e além disso tem um risco que essa moeda baixa de valor depois já... Então é sempre acima e então é um rendimento. No Proof of Stake, o rendimento acontece porque tu prendes o teu capital como se fosse numa conta a prazo, não é? Bloqueada por um X de meses, neste caso. Ou, pode ser dias, mas normalmente pões de meses porque rende mais. E bloqueias os teus fundos ali e também és remunerado num juro. Aqui, numa figura também de ganho juro no Proof of Stake. Sim, ganhas uma remuneração também, por alimentar a rede também, e isto ganha uma figura mais de juro, porque tem mais a ver com o capital parado. Pronto. Mas de que forma, agora aproveito para esclarecer essa parte, de que forma é que eu, ao ter as minhas criptomoedas em stake, estou a beneficiar a rede? Tu... porque estás a dar uma garantia de não corrupção. Porque se tu te atravessas com dinheiro preso... mas isso tem a ver com as validações das transações. Sim. Tu não vais ser um elemento mentiroso, porque se fores podes ficar sem o teu capital. Ok? Então se tu pões lá valor, tu à partida não vais ser um membro corrupto da rede, nem certo. vais... O meu trabalho é... o dinheiro que eu tenho investido serve de prova para validação das transações. Certo. Exatamente. Serve como garantia. Não é para a rede funcionar, não é? Não, é para o consenso. É isso, é para o consenso. Enquanto o Proof of Work tem mais um bocadinho a ver com haver rede, no fundo é isso. Sim. A rede existir. Sim. Aqui o Proof of Stake já é um bocadinho diferente em termos de função. Sim. É diferente. O Proof of Stake não garante as transferências por si, não é? Não é a mesma coisa. Então, o Carlos Lopes... faz aqui uma comparação entre a BTC e o ADA, portanto entre a Bitcoin e o Cardano, sendo que uma é Proof of Work e outra é Proof of Stake, e que são ambos... e ele menciona uma coisa engraçada, que é verdade, que são ambos de emissão limitada. E a questão é, quando acabar a emissão, o que é que acontece? Porque se tu és pago com a emissão de moeda... Se eu sou pago por minerar, por exemplo... Sim, e és pago... com as novas bitcoins que o sistema gera. No Proof of Stake, és pago com novas emissões que o sistema gera. Num caso, 21 milhões, no outro, 41 mil milhões. Acabando a emissão, quando chegarmos ao dia em que acaba a emissão... Como é que remuneras estas pessoas que estão na rede? Então, remuneras tanto numa como noutra
previsivelmente da mesma maneira, que é com transferências. Sempre que são feitas transferências, tu ganhas um X. São pagas FIIs de transferência, são pagas comissões. E os mineradores vão ser pagos com essas comissões. Portanto, hoje em dia são pagos, junto de capital, de comissão. Hoje em dia existem comissões e existe emissão, no futuro só vai haver comissões. Então deixa-me cá perceber aqui outra coisa, que é, quando eu estou a emitir, como tu estavas a dizer, o que é emitido vai pagando, se assim se pode dizer, o trabalho. Sim, hoje a alimentação, a sustentação do trabalho é pago com a emissão. Ok. A partir do momento em que deixa de emitir, tu estás a dizer que vou ser remunerado pelas transferências que aconteçam. Sim. Esse dinheiro virá do aumento do valor da moeda. Porque de onde é que esse dinheiro vem? Esse dinheiro vem de quem paga comissões para fazer transferências. Ok. Portanto, se eu transfiro para ti, faz-te conta €1 e uma parte significativa vai para pagar à pessoa que sustenta a rede ou o sistema de consenso. Ok. Mas isso não... Estava a pensar se de alguma forma poderia influenciar o valor que a moeda tem. Mas estás a pensar bem, porque no início, quando a moeda vale muito pouco, é muito difícil tu sustentares, porque sustentas com grandes quantidades de moeda, da própria moeda. E conforme a moeda valha muito, esse custo de transferência vai ser mais baixo por vários motivos. Primeiro, porque a rede terá aumentado e escalado para conseguir fazer muito mais transferências com o mesmo equipamento. E isto está a acontecer. Portanto, se tu hoje fores cobrar tudo em transferências, vai ficar caro. A transferência, fica uma transferência cara. Mas a eficiência da rede vai permitir que tu faças muitas mais transferências e que por isso baixar o preço por transferência. Exatamente, vais vender cada transferência por menos, tu como mineiro, como minerador. E portanto, por aqui vai funcionar, porque a rede torna-se mais competente. Por outro lado, o raciocínio que fizeste também faz muito sentido, que é a moeda prevê-se que, como é limitada, vai tender a valer muito mais. E portanto, tu receberes uma percentagem muito pequenina dessa moeda, vai ser na mesma muito bom, porque a moeda vai valer muito mais. Certo. E portanto, tu só estás a pagar a eletricidade, não esquecer esta parte. A eletricidade é um custo que não escala com a moeda. A moeda sobe, é uma moeda inflacionária. Estas moedas com limite de emissão tendem a ser moedas cujo valor sobe. E, portanto, a eletricidade não sobe por causa disso, não é? A eletricidade tem o custo que tem, de custo de produção e assim, etc. Poderá subir se a procura para sustentar a rede de eletricidade, não é? Se a procura da eletricidade aumentar, da mesma forma que a procura da moeda faz aumentar o preço da moeda, a procura por eletricidade poderá fazer também aumentar a eletricidade, não é? Poderá. Aqui o balanço da mineração será sempre de conseguir a eletricidade o mais barato possível, portanto, criando um revés. Agora, não me é previsível realisticamente para mim que a eletricidade possa algum dia acompanhar a subida de valorização da Bitcoin, até porque a eletricidade não é limitada e a Bitcoin é. Portanto, em última instância, há uma que para e há outra que nunca para, porque tu podes sempre produzir mais energia. Eu agora, quando estava, assim, se calhar estamos a desviar um bocadinho do assunto, mas estava a pensar na questão das moedas de emissão não limitada. Qual é que será a vantagem? Porque aquilo que eu estou a ver é, como tu estás a dizer, as moedas de emissão limitada têm um valor logo à partida diferente, porque como é limitada, essas questões todas. Qual é que é a vantagem de não haver um limite na emissão? Quando eu faço, imagina que eu estou a desenvolver uma criptomoeda, vou fazer o white paper, que vantagem é que eu tenho em criar uma moeda, um token, que seja de edição não limitada? Se tu de algo... é uma pergunta muito interessante. Se tu de alguma maneira quiseres controlar o valor da moeda, se tu de alguma maneira quiseres garantir que ela não suba loucamente, que ela não suba exponencialmente, porque na verdade o que estás a criar é menos raridade. Quando tu dizes que podes emitir mais moeda, o que estás a fazer, se disseres isto assim, é eu emito mais moeda e quando me apetecer, quando eu achar que é preciso. Isto tu tornaste numa moeda governamental, que é o que é feito com as moedas governamentais. Não é quando me apetece, porque ninguém diz isso, mas é quando acham que é preciso e que devem. E, portanto, se tu fizeres isto, a tua moeda perde muito valor, não é?
Mas na verdade, tu poderes emitir moeda livremente e não teres um limite máximo é sempre tu manipulares de alguma maneira o valor da tua moeda. Mas isso não é interessante para quem detém a moeda. Não. Por isso é que o white paper é importante ler quando compramos uma moeda, porque comprar uma moeda que tem emissão limitada e uma moeda que não tem são coisas totalmente diferentes. Pois, mas por isso mesmo é que eu não entendo porque é que alguém iria fazer uma. Porque nem todas as moedas são especialmente para se valorizarem. Tu podes criar inclusivamente uma coisa que é muito transparente e que por exemplo, o Ethereum faz, que é, tu tens uma emissão, não existe um cap total, ou seja, não existe um limite máximo. Mas há um limite de emissão. Mas há um limite de emissão por cada período, por um ano. Num ano emites 1% da moeda. É muito pouco. Quando tu tens o dólar a emitir uma 20%. Barbaridade a 20% ou mais. E aqui tu tens uma a emitir 1%. Portanto, esta moeda vai valorizar ou vai desvalorizar muito menos do que aquilo que vai valorizar. Vai desvalorizar muito menos do que uma moeda governamental, não é? Se a moeda governamental emite 20%, cai em teoria 20% no valor. Se tu diminuis 1%, estás a cair 20 vezes menos. Portanto, o Ethereum tende, nos anos em que emite 1%, e existe a ideia de 1 a 3%, creio que é assim, se tu emites 1 a 3%, tu estás a cair 20 vezes menos do que uma moeda governamental. Portanto, é interessante. É interessante no sentido de consegues reter riqueza, consegues ter uma como nós dizemos normalmente, reserva de valor, não é? Muito mais do que uma moeda governamental. E tens esse interesse. E tu podes ter interesse que a tua moeda tenha emissão ilimitada, porque tu queres que ela nunca suba muito valor, porque isso pode ter a ver com o teu objetivo em termos de ecossistema que tu queiras criar. Portanto, lá está, temos sempre que compreender quais são os objetivos das moedas. Nem tudo o que são criptomoedas são moedas. Às vezes são só assets para circular coisas. Às vezes são só tokens para levar a cabo funções. E portanto muitas vezes pode interessar que tu tenhas uma emissão ilimitada. Tens também o inverso, já agora que explico. Por acaso é um conceito que eu acho que não tocámos aqui muitas vezes, que é o burn. Acho que falámos quando falámos do Ethereum e das novas coisas do Ethereum. Eventualmente. O burn é o inverso, é tu queimares moeda. Existem até alguns conceitos de criptomoedas que lançaram toda a moeda no início. E agora estão a queimar. E agora o que fazem ao longo do tempo é queimar. E portanto... Enquanto a Bitcoin está a ser emitida até chegar a um limite, lançaram tudo, estão a partir-nos no fundo, usando o exemplo da Bitcoin, partiram dos 21 milhões e vão de X em X tempo queimam 1 milhão, de X em X tempo queimam 1 milhão. Sim, até um limite depois mínimo que será onde vão chegar. Isto na verdade são conceitos filosóficos que têm que ser explicados e se não nos for muito claro, se não nos for... se não fizer sentido? Se não fizer sentido, temos que ter ainda mais atenção e conversar com o máximo número de pessoas e consultar o máximo número de pessoas, porque muitas vezes há coisas muito mal montadas, há moedas que claramente são só para ganhar dinheiro e não servem ou para por nada. outro lado, que faz-me lembrar, não sei se é essa pergunta que vais falar a seguir, mas estava a pensar que isto quase que o estar bem montado ou mal montado é se calhar estar bem montado para ser um esquema, ou o estar mal montado é no sentido da pessoa que compra, né? Porque quem está a montar, se calhar está a montar um esquema e o esquema é muito bem montado. Sim, aí podemos distinguir então entre um esquema muito bem montado, mas que seja um esquema para enganar pessoas, não é? Está muito bem montado porque engana mesmo, pois, não é? E muitos. Quando eu digo muito mal montado, quero dizer que não faz sentido investir naquilo. E convém perceber, ou seja, se conseguimos identificar esses loopholes, esses buracos no white paper. Pois é, então se calhar ainda conseguimos ir aqui à pergunta do Paulo Romão, que também não é bem uma pergunta, é mais uma sugestão de tema. É nosso assíduo ouvinte, obrigado aqui ao Paulo, do podcast, e acha que tem uma importância enorme estarmos aqui a esclarecer sobre estes temas das criptomoedas, e ele tem pensado num tema que acha que é muito útil, e nós também, eu concordo, também concordarás, acho eu, já falámos disso várias vezes, que é os scams que aparecem. Ele fala mais até de esquemas que aparecem no YouTube, mas há por todo lado, não é? Desde o Twitter a todo lado. Aliás, existem esquemas destes. E aparece assim, eu agora já não vou muito ao Facebook, mas eu lembro-me de estares num fórum, sei lá,
cães, se fosse o que fosse, e de repente aparecem lá umas coisas caídas de paraquedas, tu percebes mesmo que aquilo caiu dali do nada. Se queres enriquecer, clica aqui. Pois é, nós temos falado sempre de mídias sociais, Twitters, Facebooks, Instagrams, enfim, esquemas nessas coisas. Mas agora que até-me ocorreu um dos esquemas que provavelmente é dos mais perigosos, porque toca aquela faixa social e económica que provavelmente é menos informada financeiramente. Uhum. Não é menos informada, é menos informada financeiramente, e que vão para aqueles jornais desportivos e para aquelas jornais / revistas tradicionais portuguesas. Eu não quero dizer nomes porque senão vai ser um bocado injusto, mas que tu frequentemente vês, e isto vai-te de certeza ring a bell a algures, onde tu vês Cristina Ferreira enriqueceu a investir em Bitcoin. Já ganhei não sei quanto. E metem uma foto do programa dela com uma notícia. Em que ela não tem nada a ver com aquilo. Nada a ver com aquilo, totalmente falsa. E depois, se for preciso, ainda mencionam outro artista da televisão, ou Carlos Malato. Uma citação de não sei quem. Sim, a dizer que já ganharam 10 mil euros por semana ou 20 mil euros por semana só com as criptomoedas. Já duplicaram a fortuna com criptomoedas. Este tipo de barbaridades. E o que é isto? E isto é que me parece que é in your face. Está mesmo na cara que aquilo é mentira. Mas usam estes nomes. E eu acho que a tendência de muita gente que não está informada financeiramente é pensar, não, mas isto fala da Cristina. Se fosse mentira, isto sabia-se. E sabe-se. Sabe-se que é mentira. Sabe, e ela desmente. E eles são obrigados a retirar aquela notícia. Mas aquilo é colocado como patrocinado e vem em pequenino, patrocinado. Não é uma notícia. Aquilo parece uma notícia, mas vem em pequenino, patrocinado. Conteúdo patrocinado. É um infomercial, ou não sei como é que isso se chama. E é escandaloso. É escandaloso o tipo de coisas que se dizem ali, porque é tudo o que tu não deves pensar nem acreditar quando falas de dinheiro. Portanto, é mentira de A a Z. Adiciono isto um bocadinho na linha do que o nosso ouvinte, o Paulo Romão, estava a trazer. E a questão dele não é tanto... ele fala do caso da MicroStrategy, porque alguém andava a usar também os logos da MicroStrategy, e a mesma coisa, portanto, é a mesma coisa. Aqui usas a Cristina como nome, ou um jogador de futebol. Aqui, o caso que ele está a falar no YouTube, usavam o logotipo da MicroStrategy, que é a empresa do Michael Saylor, um dos grandes investidores recentes das criptomoedas, e usava isto. Inclusivamente, eu creio que existe até uma moeda falsa, que é alguma coisa a ver com a MicroStrategy. Ele até nos coloca aqui uns prints, e que basicamente depois conduz as pessoas para investirem em criptomoedas que são daquela coisa. A MicroStrategy tem uma moeda, eu soube antes dos outros, vou já investir nisto. Acabei de ver aqui no tweet, como é que é? Clica, rapidamente está lá. Claro, está tudo feito para o click-buy ser rápido. Querem o teu cartão de crédito rapidamente, tu pagas, aquela moeda nem existe. Certo, e normalmente uma das coisas que chama logo a atenção é sempre a questão da urgência. É nas próximas 24 horas, ou ainda ninguém sabe, é o secretismo e a urgência da situação, aquilo cheira logo a esturro. E isto volta àquela coisa que é o nosso circuito. Uma das formas que eu para mim é a única grande maneira, é a educação. A única grande maneira é estudarmos, é ouvirmos o podcast, é lermos o livro que eu escrevi, é tirarmos o curso que eu vou lançar. Eu acho que é por isso que se faz isto, não é por mais nada, é porque é necessário. Se não fosse, não se fazia, não é? É porque é necessário aprender sobre isto, porque senão vamos ser enganados. É preciso aprender sobre isto. E é outra coisa que eu costumo dizer em qualquer um desses momentos, que é valoriza as tuas fontes de informação. Vê de onde é que vem a informação, porque... Cruza a informação. Sim, se tu já sabes que aquela pessoa é credível, ok, tu até podes ser mais rápido no processo desde a informação até investir. Agora, se tu viste aquilo num tweet algures de alguém que depois tu vais a ver e é o quê exatamente, depois podem-te mentir, como é óbvio, nos cargos, mas se aquilo não era uma pessoa que tu seguias, tu não podes fazer um investimento rápido numa coisa que leste de alguém que disse uma baboseira, não é? Nós não fazemos isso com dinheiro físico, nós não fazemos isso com dinheiro governamental, porque é que haveríamos de fazer com outro? Não é? Se alguém passa por nós na rua e diz para tu comprares, sei lá, uma
uma senha de qualquer coisa. Sim, mas até uma nesses lotaria esquemas qualquer. da rua houve uma situação que era, imagina, havia um esquema que era, mostravam-te um telemóvel topo de gama, e tu dizias que querias, davas o dinheiro e as pessoas davam-te uma caixa com o mesmo peso como se estivesse lá um telemóvel, e aquilo, a pessoa ia-se embora, tu ficavas com a caixa e quando abrias a caixa vias que não estava, ou seja, o peso estava lá, mas não estava lá o telemóvel sequer. Por isso até na rua, lá está, é a sede de ser mais esperto que os outros, ou seja, epá, um telemóvel custa 700 euros, eu vou comprá-lo por 150, bem, grande negócio. Por isso, outro dos alertas é, se parece bom demais, é porque é bom demais. Pois, desconfia. Claro. E a questão, ainda outro dia também surgiu na minha vida, uma questão foi, eu comprei uma coisa na internet e depois teve que haver um acerto no preço e de repente a loja sugeriu eu transferir por MBWay. Eu fui verificar vários passos se de facto aquele telefone que me tinha sido fornecido era de facto o telefone da loja. Eu já tinha feito a compra parcial, mas como teve que haver um acerto, eu fui confirmar se aquele número de MBWay. A questão é não confiar cegamente, é perceber, ok, este número foi-me fornecido, vou confirmar se este número pertence de facto àquela loja. Que informação a mais é que eu tenho desta loja? E era ou não? Era. O produto apareceu lá em casa, está tudo impecável. Está tudo certo. Ok. Não, mas é isso, é importante validar, não é? Aqui Em caso de dúvida, não gastem o dinheiro. Pois, porque assim, as oportunidades de investimento para quem investe sabe que isto não é sempre para ontem, não é? Tu tens sempre oportunidades. É ter alguma paciência, alguma calma, não é preciso estar a correr porque não há só uma. Olha, o FOMO, não é por acaso que hoje tenho a t-shirt do FOMO vestida, do Fear of Missing Out, não é? Que é uma das coisas que nos leva a cometer erros e que nos vai levar a investir na moeda errada. Portanto, aqui o Paulo até tenta criar algo mais. Ele pergunta o que é que a comunidade pode fazer, não é? O que é que os grandes players podem fazer? Os exchanges, as app wallets, os developers, os investidores e os educadores. Eu acho que o que todos esses fazem, mas podemos conversar um pouco e tu podes também atirar umas sugestões, mas eu acho que o que todos esses fazem tem que passar sempre pela educação. Certo. Ou seja, o que eles devem fazer é ajudar a que a educação chegue a mais pessoas. Para sermos mais informados e não fazermos burrices, não é? Acho que é por aqui. Acho também que há uma coisa que não me parece difícil de construir, que é uma lista de scams. Certo. Ok? E investirmos fortemente em alimentar, por exemplo, um website, ou uma app, ou uma coisa, que seja uma lista de scams, onde tu quando introduzes uma coisa porque queres saber se é um scam ou não, tens uma resposta de gente que validou o scam de uma forma credível. E aqui também posso dizer, eu estou disponível para tentar ajudar a criar esse tipo de situação. Já existem algumas tentativas, mas eu acho que tem que ser uma coisa mesmo muito ágil e tem que ser muito divulgada. Pois, aí tens algumas coisas, mas ou seja, tem a solução que é, tu pode acontecer essa situação de alguém que vai pura e simplesmente dizer que uma coisa é um scam porque quer prejudicar aquela pessoa. Pois. Por isso aí teria que haver quase um critério tipo a validação da rede, que é se 5 ou 6 pessoas, ou 10 ou 30 validam que aquilo é um scam, a probabilidade de scam é maior. Agora, se for só dizer é um scam, quando de facto não é, este é o risco sempre dessas situações de... Sim, e também poderia ser algo, aqui pensando um bocado mais à frente, que justificasse porque é que é um scam. Certo? Porque repara, eu já falei de um aqui, por exemplo, que era o e-yuan, espaço yuan, ou traço yuan, por exemplo, que foi na altura que a China lançou a criptomoeda governamental. Criaram um site que está, como o Paulo também menciona isto, os scams estão feitos de uma maneira espetacular, incrível, com um marketing espetacular, com uma aparência bonita e que dá vontade de continuar. Portanto, são realmente sofisticados. Têm vídeos explicativos e tutoriais. Portanto, é mesmo um scam bem investido. As pessoas investem mesmo naquilo. São os tais scams bem feitos, não é?
Bem montado. Bem montado, era isto que eu queria dizer. Scams bem montados, mas que na verdade são a maior introjice. E neste caso, por exemplo, era a promessa de que o yuan ia subir mais do que a Bitcoin, porque Claro, era do governo o argumento chinês. é sempre Bitcoin, não é? É a nova Bitcoin, mais do que a Bitcoin, Aliás, mais seguro que a Bitcoin. eu acredito que qualquer coisa, acho que consigo arriscar a dizer isto, qualquer coisa que se compara à Bitcoin para dizer o que faz, para mim é 90% scam. É muito pouco provável que seja uma coisa verdadeira. Sim, mas tu tens, eu também não vou referir nomes de criptomoedas ou tokens, mas há alguns que têm vindo a subir ultimamente e que nós já falámos até que parecem scams e continuam lá. Continuam no top 10 das transações, a moeda vai subindo e aquilo tem todo o ar de ser um scam. E vamos falar dessa moeda e de outras. Há várias maneiras, assim, nem tudo o que é um scam é um scam. Ok, estes scams que eu estou a falar e que o Paulo está a falar são scams mesmo de roubar dinheiro, nem há moeda. É mesmo para sacar o cartão de crédito. É mesmo para tu comprares uma coisa que provavelmente nem é transacionável, nem existe. Tu transferiste para lá, acabou-se, ardeu. Ou então tens um token no site deles que tem lá um número, mas aquilo não é nada, não tem blockchain, não tem nada, não tem ninguém. É só um processo de que tu pagas para ter um número no ecrã, ok? E não há ali nada. E não consegues fazer nada, nem comprar em lado nenhum com aquilo, nem transacionar aquilo com ninguém. E isto são os verdadeiros scams mesmo da vergonha. Mas depois há outro tipo de aquilo que nós nas criptomoedas chamamos de scams, que são moedas que não fazem muito sentido e que não servem para grande coisa, mas que existem. Tu criaste uma criptomoeda, qualquer um de nós pode criar. Podes criar a Ruicoin. Ela passa a existir. Pode não ser um scam. Sim, não é? Agora, há uma grande diferença entre tu teres um grande marketing e não fazeres trabalho nenhum com a moeda, porque ela não tem nenhum objetivo, ou tu fazes um grande marketing, mas teres uma moeda que vai fazer um grande serviço, que faz trabalho, que é útil, que fazia falta e que, portanto, passa a ter valor. Algumas moedas têm só uma parte, têm só um bom marketing e uma boa ideia de valorização, mas na verdade não vêm acrescentar nada. E eu acho que podemos estar a falar de um caso desse. Sim, mas pois, a questão é a tentação também de criar uma coisa que parece, porque não é, se formos pensar, eu acho que também houve muita gente se calhar a criar tokens e criptomoedas porque se aqueles estão a ganhar dinheiro, eu ao criar aqueles eu também vou poder ganhar dinheiro, não é? Haverá essa questão de se eu criar uma nova moeda ou um novo token, não é? Eu vou estar a criar uma coisa que eu vou partir do zero e tudo o que ela valorizar vai ser lucro. E quero estar presente e eu acho é que se calhar pensarmos de que forma é que o mercado vai ou não deitar fora as moedas que não interessam e se, por acaso, não sei se já pensaste sobre isso, eu ainda não pensei sobre isso, que é a questão de no futuro nós iremos ter mais criptomoedas, iremos ter menos criptomoedas e mais sólidas. De que forma é que isto... Porque nós estamos numa fase ainda muito inicial. Eu acho que isto tudo agora já estamos mais à frente do que está, mas eu acho que ainda estamos muito no início. Olha, começando se calhar até por encerrar o assunto ali do Paulo. Não encerrar, mas até fechar isso. Eu acho que cada vez mais vão-se criar instrumentos e de facto os developers vão cooperar nisto. Eu acho que esta ideia de ter scam detectors e ter várias validações, probabilidade de scam em certas wallets, em certos exchanges. Aliás, os exchanges nem cotam, nem vão cotar, nem vão aceitar que faça parte do seu portfólio moedas que são scams. Ou seja, se eu for um exchange conhecido, se a moeda não estiver lá... Sim, mesmo o Binance, que tem uma quantidade louca de criptomoedas, tem critério. Tu não metes lá uma criptomoeda só porque sim. Portanto, tem um critério de aprovação. Enfim, será obviamente muito mais lato do que o critério de um Coinbase ou de um blockchain ou de um outro de um Kraken ou um outro exchange que tem menos criptomoedas, não é? Aliás, por exemplo, a Dogecoin só foi cotada na Coinbase recentemente, já foi este ano, há 2 meses, mês e tal. Portanto, é um processo de validação, é um processo de interesse também, vale a pena ou não termos isto. Portanto, eu acho que uma das validações é também percebermos em que exchanges é que elas estão. Há exchanges que aceitam tudo, o que interessa é comissões de venda e compra, não quer saber.
que é mais um scam também, não é? Então, eu acho que cada vez vamos ter mais escrutínio. Portanto, eu acho que em termos de circulação de criptomoedas, o processo de nascer e enganar durante muito tempo vai ser cada vez mais curto. Tu vais cada vez ter mais dificuldade em enganar no tempo. As coisas vão ser E muito se calhar mais... vai compensar também menos para quem monta os esquemas, porque se tu dizes que tem esse trabalho todo do site assim, site Y, com o vídeo tal, se tu tens esse investimento e aquilo não, se calhar só consigo ter o esquema montado 1 hora ou um dia, Sim. deixa de compensar. A cena dos scams e dos investimentos e etc. são sempre tão bons quanto o desconhecimento das pessoas em relação ao tema. Portanto, também ao longo do tempo, quanto mais gente perceba disto, menos gente se engana com uma criptomoeda da treta. Duas coisas, isso assim. agora fez-me pensar duas coisas, que é, por um lado tu tens as pessoas que estão completamente fora, estão ignorantes 0 ou -2, e quando entram, ou seja, nem entram, depois há aqueles que acham que já sabem qualquer coisa e são enganados, Sim. e depois há os que já sabem muito e que não são enganados, porque aqueles que estão completamente longe das criptos não vão ser enganados, não estão nem Não aí. estão lá, não vão Aqueles investir. que já acham que sabem alguma coisa, estes é que são o grupo de risco. Não é? Sim, mas esse é que é o perigo, por isso é que eu digo sempre, epá, informem-se, estudem, leiam e façam um caminho de aprendizagem, porque entrar mal é a pior coisa que podes fazer, não é? A primeira criptomoeda que tu fazes, ainda por cima se calhar vais com aquela coisa da urgência e estás com medo e queres despachar, porque alguns amigos já têm, e tu vais escolher aquela que valoriza mais, e vais lá comprar uma quantia se calhar atrevida, e vais a perder o dinheiro. Para quê? Há meios para aprender, não é? A gente está aqui para isso. Nós estamos... eu, pessoalmente, há 3 anos, mas o podcast, o primeiro que fizemos, também foi praticamente há 3 anos, o primeiro episódio. Temos que ver a data para depois Sim, comemorar. foi em outubro, se não me Mas engano. foi... Não? já estaremos... Não. Terá sido há 2 anos e meio, sim. Sim, Deve ter por aí. sido setembro, outubro, do Sim. ano 2018. 2018. Portanto, já são uns aninhos aqui a falar sobre isto. Só não aprende quem não quer. As coisas estão aqui. E mesmo para investir, estamos aqui, não é? Portanto, acho que é importante isto. Mas tens razão, é quem entra. São aqueles que entram e querem logo tudo. É pressa. Portanto, eu acho que aqui este trabalho de catalogação de moedas e etc., esta forma de desclassificar os scams, depois de conseguirmos avisar o YouTube e avisar as coisas para tirarem os vídeos, tudo isto vai ser muito mais eficiente. Portanto, eu acho que os scams vão rodar e vão fechar mais rapidamente. Sobre a rotação de criptomoedas, eu continuo a achar que vamos ter cada vez mais criptomoedas. Mais, sempre mais. Sempre mais. Eventualmente chegaríamos ao dia em que cada pessoa tem uma criptomoeda. Cada pessoa é uma criptomoeda, eventualmente. Isto é um cenário possível nas minhas conjecturas do futuro. Agora... Eu não vejo valor nisso. O valor disso é o teu valor individual como pessoa, eventualmente. Se isso for necessário, como quantificável, existe um valor, não é? Na verdade, há uma coisa gira. Nós, como pessoas, nós temos um determinado valor, não é? O nosso trabalho tem um certo valor. O trabalho do Ronaldo tem um certo valor. O meu trabalho tem um valor diferente. O trabalho do meu filho tem um valor diferente. E valorizamos ao longo da vida. Portanto, eventualmente, pode haver aqui uma noção interessante entre a nossa moeda pessoal e o nosso valor pessoal. Pode haver aqui... Isto é a primeira coisa... Eu nunca ouvi ninguém falar disto. Tá bem, mas isso é quase a lógica de cada um falar uma língua, ninguém se entende. Se cada um for uma criptomoeda... Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto. Chainlinks, portanto... interoperabilidade entre moedas e equivalências entre moedas. Ok. Porque, na verdade, também tens as moedas governamentais, não é? A descentralização total do dinheiro não é países cada um com a sua moeda. Certo. É pessoas cada uma com a sua moeda. Mas uma coisa é tu teres, imagina, não vamos dar 2 exemplos. A União Europeia tem o euro. O que tu foste fazer foi diminuíste o número de currencies, não é? De moedas, ao comparar com os Estados Unidos, que se cada Estado tivesse o seu dinheiro, a complicação também que eram 50 moedas em vez de uma. Sim. Não é? E a questão é, o processo de agregação de diferentes países ou diferentes Estados numa moeda faz com que as transações, e isso eu senti na prática, o facto de nós termos um euro facilita muitas transações a nível europeu e o comércio é muito mais fácil havendo uma moeda em comum, falarmos a mesma língua. Sim, mas tu com criptomoedas tu facilmente falas sempre a mesma língua, mesmo que elas sejam outras.
Será sempre aquela ideia de tu pagares com Rui Coins e a pessoa recebe Bitcoin. A pessoa recebe o que quiser. Ok. E tu pagas o que quiseres. Não interessa. Há ali um valor de equivalência que diz respeito à transação. Se são 100 euros, são 50 Rui Coins ou 200 José Coins. Não interessa. É irrelevante. E porquê que não é um problema? Porque o sistema que está por trás não envolve bancos, não envolve comissões de bancos, não envolve intermediários, envolve apenas uma blockchain que, de forma eficiente, será um valor quase residual, quase nada para transferir valor. Mas estás a aumentar também a questão, imagina, essa questão da flutuação do valor das moedas, as tais Rui Coins, as tais José Coins. Imagina que um Rui Coin vale 2 José Coins de manhã e o valor é acordado, mas a transferência só é feita à tarde e aquilo o valor já não é o mesmo. Mas, sim, ok. Estás a ver? Claro. A questão é esta flutuação, se houver tanta moeda, a questão de eu hoje em dia não estou muito preocupado se tenho que mandar vir uma coisa de Itália, 1 euro é 1 euro. Uhum. Quando tu tinhas que mandar vir uma coisa da Suécia ou de França ou da Alemanha, tu ias ver, olha, agora o marco está muito alto, ou agora o franco está muito alto. Isto pode ser uma limitação, o facto de haver muitas. Eventualmente os preços, mas estás a falar de um tema diferente do que eu estou a falar. Parece que é o mesmo, mas não é. Então vá. Eu estava a falar de valor, que é Rui Coin, António Coin, ou o que for. Tu estás a falar de preço. Estás a falar mas de é quanto valor. é que custa. Mas pode ser fixado em Bitcoin. Ok. Os preços são sempre em Bitcoin. Ok. Mas tu pagas Rui Coins, ele recebe Está bem, então, mas lá está. Voltamos à ideia de quantos menos, porque se for tudo indexado, lá está, ao dólar ou à Bitcoin, que é a questão que também já falámos no episódio anterior, por comparação, de haver uma indexação àquilo. Sim. Eu estou indexado ao dólar, eu estou indexado à Bitcoin, não é? E vamos cair num buraco igual. Eventualmente, quer dizer, isto é um... Nós levantámos aqui uma cortina de uma coisa que eu não escrevi nenhuma teoria sobre isto, mas acho que isto é o expoente máximo do que pode vir a acontecer. Acho que é um ponto engraçado para filosofar, não é? Eu quando disse isto, digo também muito para chocar, muito para nos abrir a mente e pensar que não há limite para isto. Ou no limite será isso. No limite será isto. No limite será uma coisa deste género. Agora, só vamos para aí se isso for útil, de alguma maneira, e eu não vejo utilidade nisto hoje. Acho um conceito engraçado porque pode nos levar a pensar o que é valor e o que é moeda, mas não vejo necessidade nenhuma disto. Não obstante, acho que vão existir cada vez mais criptomoedas e acho que vão existir mais do que há hoje, até por concorrência, porque nem todos os projetos vão acertar e alguns vão acertar, mas vão-se... no fundo isto é quase criar empresas, não é? Porque... Está bem, mas eu agora estava a pensar, não estão a surgir mais motores de busca? Houve uma altura que eles estavam a surgir que nem cogumelos, certo? Sempre que inovam, estão. Sempre que inovam, como assim? Sempre que algum motor de busca traga algo novo, aparece. E aliás, tu tens um crescimento enorme, por exemplo, no Brave, por exemplo, que já tem uma ligação com criptomoedas e com a MetaMask, tá bem. Que nos permite fazer maravilhas. Mas no início tu tinhas poucos, depois tiveste muitos. Sim. Depois diminuíram e tem estado estável. Acho que sim. Acho que sim. Mas eu acho que... estamos a falar de mainstream, não é? Eu acho que... E nunca as criptomoedas vão ser mainstream? Eu acho que sim. Não tenho dúvidas que tu vais ter aquelas que toda a gente tem uma parte, ou que tenta ter, ou que quer ter, que toda a gente conhece, que toda a gente transaciona. Tu vais ter as populares, não é? E essas, se calhar, vai ser um conjunto... também é preciso definir aqui uma coisa. Nós falamos de criptomoedas. E as criptomoedas muitas vezes são muito mais do que moedas. Sim. Nós estamos a falar de criptomoedas que sejam moeda. Criptomoedas que sejam moeda, eu não imagino que sejam necessárias muitas. Pois, era um bocado se calhar isso que eu não expliquei, mas era um bocado essa a ideia, não é? Certo, mas tu tens criptomoedas cujo objetivo é a logística, como a VET ou outras coisas, a VeChain, não é? Que o objetivo é cumprirem um fim de forma eficiente para resolver problemas de logística no mundo. Tens o Ethereum, que é uma plataforma de... o Ethereum, eu não olho muito para o Ethereum como uma moeda, ou que vá ser uma das grandes moedas do mundo. Provavelmente vai ser por uma questão de popularidade, de adoção e de compatibilidade, mas o Ethereum não é uma coisa que eu olho
para fazer pagamentos, especialmente. O Ethereum é mais uma plataforma de utilização. Então, olha, eu acho que isso se calhar pode gerar um episódio interessante, essa questão de percebermos os critérios de moeda, os critérios de tecnologia, de que forma é que se calhar pegarmos num conjunto de criptomoedas e perceber, ok, o foco desta é mais tecnologia, o foco desta é mais ser investimento, de que forma Sim, assim como fizemos, por exemplo, do Ethereum Killers, não é? E falámos de 3, 4 projetos principais que competem para ser Ethereums, para ser plataformas, podemos fazer por exemplo, sobre moeda. Quem é que compete para ser moeda? Claro que aqui reina a Bitcoin. Eu sou semi-maximalista, usa-se esta expressão para quem acha que Bitcoin é que é. Eu não sei se é só a Bitcoin que é, eu acho que as outras coisas têm muito valor, mas a Bitcoin está posicionadíssima para ser a moeda central para tudo. Portanto, podemos depois derivar aqui para como é que outras moedas podem ser moedas. Mas não... Enfim, já variámos entre o espectro do vai haver cada vez mais. Eu acho que vai haver cada vez mais, porque tu podes criar uma criptomoeda para muitos objetivos. E se calhar o processo vai se tornar mais simples ainda, não sei. Sim, e é útil para muita coisa. Há muita coisa onde há uma utilidade de criptomoeda. Como token, ok? Como token, não como moeda. Pronto. Como token de utilização, como blockchain. Infinitas aplicações para isso. Mas sim, ficamos com essa agenda então. No próximo, não sei se é no próximo episódio. Não é deve o próximo. ser. No próximo temos que fazer alguma coisa especial. Se tiverem sugestões até para um último episódio, enviem. Sim. Então vamos convidar o pessoal, é isso mesmo, estão todos convidados ideias para nos enviarem ideias para o último episódio. Se querem ver alguma coisa em particular, ideias, e nós vamos pegar nas ideias e tentar perceber. Tentar criar. E para onde é que enviam, António? Enviam para bitcointalks@editoraself.pt. Isso mesmo. Ok, estamos à espera do vosso e-mail, então façam também aqui e subscrição. E nos canais da Self, no YouTube, também se deixarem comentários, também apanhamos as respostas todas. Aliás, um dos comentários foi enviado via editora, creio eu, ou via e-mail diferente dos nossos. A resposta chega sempre a nós, seja pela Self, seja pelo podcast, seja pelo teu site YouTube. Também não sei se tem lá contactos, também deve ter. Sim, também nos chega, portanto não é difícil chegar a nós. Estamos à espera dos comentários. Subscrevam o canal, façam thumbs up se gostaram disto, para nos ajudar a chegar a mais gente. Partilhem. Que é sempre importante também para chegarmos a outras pessoas. E informar, lá está, neste processo de informação e de esclarecimento e já e agora, educação. Invistam de forma consciente. Certo. Pensem nos riscos, não só nos ganhos. Então, Adeus. Até para a semana. Adeus.